O reencontro de Paola Kirst com o Kiai Group parte de uma pergunta. É possível encontrar lugares seguros na música e na coletividade como forma de estar no mundo? Para confabular respostas, caminhos e criar novos encontros, a cantora, compositora e performer Paola Kirst se une novamente aos companheiros da Kiai, grupo formado por Lucas Fê, Dionísio Souza e Marcelo Vaz. Dessa parceria nasce Redoma, disco que passeia entre o jazz, a MPB, os ritmos latino-americanos e o rock psicodélico. Para entender mais desse universo, eu, Renan Guerra, recebo no Por Trás do Disco dessa semana Paola Kirst e Dionísio Souza. Sejam muito bem-vindos ao Vamos Falar Sobre Música. Salve, coisa boa! Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui contigo, Renan, e com meu irmão Dionísio. Prazerzão. Gente, eu fico muito feliz de receber vocês, porque eu vi um show de vocês em 2017, no Morro Estoque, em Santa Maria. E foi quando eu conheci o trabalho de vocês. E desde lá eu fiquei muito apaixonado. Que incrível! Olha isso! Surpresa boa. Morro Estoque. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de Santiago, que é perto de Santa Maria, né? E aí, desde lá eu fiquei, como a gente diz, panfletando o trabalho de vocês, apresentando para todas as pessoas. Então é uma alegria imensa poder receber vocês aqui no Por Trás do Disco para a gente discutir sobre um trabalho que eu ando muito apaixonado, assim. E antes da gente começar a falar sobre esse disco Redoma, eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa parceria. Quando que vocês se conheceram, como que surgiu essa amizade entre Paola e Kiai, como que rolou? Ai, que demais! Então tá, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aí, Renan, pelo convite, né? De poder estar junto aí falando sobre esse disco que pra gente é tão importante também. A gente começou aí faz alguns anos já, né? Uns 8, 10 anos que a gente tá já nessa caminhada, assim, né? Kiai, Paola, a cena aqui de Rio Grande, Goiás, de perto e tal. Pra gente, assim, é um prazerzão poder estar fazendo esse segundo disco, assim, também, né? Reforçar esse encontro que já tá aí estabelecido durante todos esses anos, mas que ao mesmo tempo também vai sendo reinventado, né? Com as novas influências, com tudo também que a sociedade vai impondo, assim, pra gente também, vai transformando também a gente e o nosso som e a nossa maneira de fazer o som, né? Boa. Vocês, eu entendo que vocês têm um trabalho que é bastante coletivo. Você falou isso dessa cena, né, de Rio Grande. Eu queria ouvir um pouco tanto de você quanto da Paola, como é para vocês criar mesmo esse grupo de artistas que trocam muito, que eu entendo que esse disco tem essa troca, mas todo o trabalho de vocês tem um pouco desse universo de trocar e de criar coletivamente, né? Uma coisa que é interessante nessa pergunta, Renan, é quando a gente faz esse movimento de olhar para as nossas origens e ver o quão difícil que é para a gente, sendo do extremo sul, né, trabalhar com música e música autoral e poder, enfim, uma dificuldade também que se tem, né, em registrar as coisas que a gente cria. Então, o trabalho coletivo, ele é muito por esse motivo, assim, porque a gente entende que coletivamente é uma forma de conseguir realizar as coisas, que se a gente estivesse fazendo mais sozinho, era praticamente impossível, né? Então, tem uma coisa de uma amizade muito forte, de uma parceria que se estabeleceu meio que desde as primeiras vezes que eu vi os meninos tocando, e que eu já era muito apaixonada pela sonoridade que eles faziam com outros projetos que eles tinham aqui na cidade. Eu tô falando aqui porque, coincidentemente, eu tô em Rio Grande agora, nesse momento. Mas eu moro em Porto Alegre já tem uns 6 anos. E aí, então, a gente vem fazendo esse movimento, assim, né, de meu apaixonamento pelo trabalho dos guris da Kiai, que originalmente tinha o Zazá também, que também é de Rio Grande, guitarrista, e eles tocavam com uma galera daqui da cidade, e eu sempre tive uma admiração absurda, assim, uma quase beirando a um fanatismo, assim, de meu Deus, essa galera é muito, muito foda. E aí, eu já fazia um som com o Dionísio, na época, com a Goiaba de Casa, que também a gente pôde lançar um álbum uns anos atrás. E aí foi isso, assim, admirava muito cada um.
a gente tem uma coisa meio parecida, assim, de trajetória, né? Por vir desse mesmo lugar e por ter um aprendizado musical também muito semelhante com a coisa das bandas, banda marcial, né? Que era muito forte aqui. Então, a gente tem uma identificação, né? E, ao mesmo tempo, uma gana muito grande de realizar as coisas. E que é, sim, coletivamente, que a gente consegue se fortalecer e realizar, e encontrando o pessoal de Porto Alegre nesses movimentos todos de, né, participar dos festivais, que inclusive foi quando tu nos assistiu, né, no Morro. Sim. Poder dar uma circuladinha um pouco maior, porque a gente também já estava gravando coisas com o Wagner Lagman lá no estúdio da Pedra Redonda, com o pessoal de Pelotas, da Escápula Records, né, da Ana Maia e do Lauro. E aí assim a coisa toda foi se desenrolando, né? E vem se desenrolando agora nos últimos anos, mas acho que de uma forma um pouco mais organizada, com um coletivo de artistas que é a Pedra Redonda, lá de Porto Alegre também. Sim, esse coletivo ele surge durante a pandemia, pós-pandemia. Conta um pouco sobre esse encontro também, acho que é legal. O coletivo da Pedra Redonda meio que já existia, mas não existia como um nome, né? Tinha já o estúdio do Wagner Lagman lá em Porto Alegre, que ele já organizava alguns eventos com o Gabriel Romano, com o pessoal da música instrumental, assim, e gravando uma galera. E a gente fez o show de lançamento do nosso primeiro álbum, que foi gravado lá, se eu não me engano, em 2018. E nisso a gente começou a chamar pessoas que fossem também de outras linguagens artísticas, né? Um amigo lá que faz vídeo, a amiga que fotografa, a outra pessoa lá que pode ajudar na produção. E aí assim a coisa foi crescendo e a gente resolveu colocar essa data assim, né, como um marco. A gente sempre fala que é o show de lançamento do álbum, que foi inclusive no estúdio da Pedra. E aí a gente começou, enfim, a escrever projeto. Na pandemia a gente se fortaleceu muito também nesse sentido, assim, de se articular, né, para realizar uns dos projetos dos outros e poder facilitar essas coisas, né, Gil? Total, né? E falando dessa questão do coletivo, né, que é uma coisa que pra gente também é um exercício, né? A gente vem de uma sociedade que ela trabalha com a individualidade mesmo, né? O capitalismo, das opressões, assim, que a gente sofre já. E a gente ainda é educado a viver individualmente, assim. Então a gente traz esses traços individualistas, assim, sempre, mas quando a gente encontra pessoal, uma galera onde a gente pode também exercitar essa questão da coletividade, né? A gente poder exercitar também, fugir desse status quo de cada um por si, foda-se, né? A gente tentar mesmo fugir disso, se organizar, juntar, para chamar as galeras para estar junto, a gente somar em outros projetos também, né? E eu acho que a Paola contribuiu pra gente pro QI, falando assim, né? Trouxe muito essa questão de outras linguagens também, da dança, do teatro, da poesia, assim, que eram coisas que a gente não tinha tanta aproximação, assim. Então acho que essa troca, assim, acho que ela potencializa mais, a gente consegue ir mais junto, assim, mais longe, né? Quando a gente está ali trocando ideias e cada um conseguindo fazer aquilo que curte, assim, que estuda, né? Que acho que a gente consegue ir mais longe, assim, do que de qualquer outra forma, né? Sim. Essa perspectiva do coletivo é muito interessante de se pensar, porque uma coisa que, para mim, posteriormente ao ter saído do Rio Grande do Sul, eu acho que ficou ainda mais latente, é que o Rio Grande do Sul sempre foi um estado que, de diferentes formas, tentou apagar e esquecer as suas construções negras. E eu acho que nos últimos anos a gente passou por experiências em que os outros estados também criaram uma perspectiva de um estado racista, ou de um estado que só tinham pessoas brancas, apagando essas existências, essas criatividades negras. E eu acho muito forte o quanto o Rio Grande do Sul tem um histórico de pessoas negras e de coletivos negros organizados que criaram e desenvolveram coisas muito ricas.
E eu acho que essa perspectiva da arte também é um encontro muito forte, né? Eu acho que é uma frente que o Zudzilla já vem falando bastante disso em suas músicas, em suas experiências no país todo. Mas eu acho muito interessante também pensar como vocês pensam diferentes sonoridades, né? Que são múltiplas e que fazem parte dessa construção, que eu acho que o Redoma traz um pouco disso, né? Tem esse diálogo com todos esses sons que estão nessa construção que a gente tem regional, digamos ali, né? De estar conectado com esses outros países da América Latina. E aí, nesse sentido, eu queria entender como é para vocês ter essa perspectiva, que eu acho que vocês já falaram um pouco, estar no extremo sul, ser artista, ainda ter essa questão da identidade negra e de defender e cantar questões que são muito fortes para vocês. Essa questão do coletivo, assim, né? Essa talvez seja um dos maiores aprendizados que a gente tem, que a gente traz dessa nossa ancestralidade, assim, africana, no caso. Aqui, eu entendo quando tu fala isso de como as pessoas nos leem, né, o Rio Grande do Sul leem como um estado racista, um estado machista, homofóbico, que realmente é. Tá? E realmente é muito difícil, assim, tá, saca? Tipo, ser preto, ser mulher, ser LGBT, assim, por exemplo, no sul, extremo sul, aqui a gente ainda tem uma peculiaridade, né, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul ser a maior concentração negra no Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande é um lugar de chegada, né? Dessas pessoas que foram escravizadas, Rio Grande de Pelotas. Então, aqui a gente tem um fluxo também portuário, então de muitas referências que foram chegando por aqui, né? Então, acho que é uma resistência, assim, principalmente a gente ter vivido tudo isso e estar vivendo todas essas opressões sociais, assim, tá ligado? Acho que cada vez é importante a gente estar buscando essa junção, né? Que no movimento a gente chama de aquilombamento, agora vai se aquilombando e tal, trazendo todas as galeras que estão a fim de fazer essa mudança, né? Isso inclui pessoas brancas, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Acho que essa discussão tem que ser feita principalmente por pessoas brancas, tá? Tipo, onde criaram racismo, né? A gente estuda sobre racismo, a gente mais no sentido de proteção também, né? Desse estado e desse país, né? Que é tão opressor assim, né? Mas essa questão da distância, da gente estar aqui no extremo sul, também a gente tem esse acesso aqui perto do Uruguai também, então essas coisas vão chegando aqui pra gente sem a gente perceber, né? Isso vai influenciando nossa maneira, nossa poética, assim. A gente vai percebendo isso quando a gente vai saindo, né? Quando a gente tá aqui imerso, a gente não percebe tanto, mas a gente dá uma volta, assim, a gente consegue perceber que tem bastante coisa que atravessa a nossa maneira de fazer o som aqui, né? E tem toda uma coisa muito interessante, assim, dos guris da Kiai, né? Mergulharem muito fundo na sonoridade e na presença que eles têm, seja quando eles tocam comigo, quando eles tocam sendo só Kiai, quando eles tocam com o Zud. Então eles têm uma identidade muito forte sonora e uma massa sonora mesmo, uma presença absurda, e o quanto que isso também influencia, né? O coletivo da Pedra Redonda influencia a nossa forma de estar fazendo música, e com o Redoma foi muito uma busca super consciente nossa, assim, a gente quer que seja um disco um pouco mais direto, né? Ainda tendo a nossa cara, ainda tendo a cara da Kiai, a sonoridade da Kiai, mas vai ser um pouco mais direto, tanto nessa escolha de repertório, direto, músicas um pouco mais curtas, um pouco mais, entre aspas, pop, assim, mas sem deixar de ser o que a gente é na nossa origem, assim, né? E nas nossas pesquisas, nas nossas investigações, nos nossos experimentos, na nossa vontade de comunicar também. Tem um pouco disso, assim, costurando o que tu falou, Renan, e o que o Gil trouxe. E que pra mim é um privilégio absurdo, assim, poder estar com os meus mestres, né? Eles são mestres pra mim, pra toda uma geração, assim. Eu boto muita fé nisso. Fiquei pensando que o Dionísio falou dessa questão de aquilombamento e dessa
história negra no Rio Grande do Sul, né? É interessante trazer para quem está nos ouvindo que no segundo censo de 2022, das mais de 8.000 localidades quilombolas no Brasil, mais de 200 estão localizadas no Rio Grande do Sul, né? E é muito interessante como essa construção é muito simbólica também na forma como as relações se dão no Estado, né? Como é preciso a gente também criar esses espaços para se proteger e construir aqueles espaços que são seguros para a gente desenvolver essas outras questões. E eu acho que quando a gente fala do disco aqui Redoma, a gente está falando também dessas possibilidades de criar espaços de construções novas, né? Eu acho que isso é muito bonito no disco. E eu sei que vocês demoraram... Foi um processo, digamos assim, para esse disco nascer e existir dessa forma. Eu queria entender se vocês têm uma temporalidade de quando vocês começaram a trabalhar nele, quanto tempo demorou, como foi, se ele foi sendo testado ao vivo. Vou falar então de uma questão que eu sempre abordo nesse disco, assim, especificamente assim, uma questão mais técnica, né? Em comparação ao nosso primeiro disco ali, que é o Costuras. Ali no Costuras a gente já estava na estrada fazendo som mesmo, assim, já, e o disco foi o resultado desse processo, assim, dessa caravana aí que a gente fez durante aquele tempo ali, e o Redoma a gente trabalhou um outro prisma, assim, que foi de deixar trabalhar com mais tempo, de deixar aquilo apurar, de fazer as escolhas dos sons, da gente conseguir se juntar para trabalhar os arranjos, fazer uma pré-produção mesmo, assim, né, junto com o Seron, junto com a Thaís, né, com o Wagner. Foi muito massa, assim, esse processo pra gente foi novo, né, a gente não tinha feito ainda, então acho que nessa questão foi muito massa, assim, tá sendo muito massa ver o resultado, né, escutar o que a gente trabalhou aquele tempo ali todo no laboratório. A gente ficou há uns 2 anos, mais ou menos, né, Gil? Entre a pré-produção, a gravação e agora o show de lançamento, que aconteceu na semana passada. Então, muito diferente do nosso processo do primeiro álbum, que é isso, como o Gil falou, a gente tocou, fez bastante show e depois registrou, tava tudo muito ensaiado. Porque a gente tava fazendo bastante show. Dessa vez foi o contrário, a gente não sei lá, a gente escolheu o repertório num final de semana de pré-produção desse disco com a produção musical do Guilherme Seron, que é um super produtor musical natural de Pelotas ali, e com o Wagner também junto com a gente, mais alguns outros amigos, mas a gente ficou o final de semana escutando as músicas e definindo, assim, tá, vai ser isso aqui. Então tá, tocamos bastante, registramos em áudio de um jeito bem simples, assim, só pra ter, né, esse material. E aí, quando a gente foi pro estúdio do Wagner, a Pedra Redonda, a gente gravou também no final de semana, né, foi ali uns 3 dias, assim. Claro, uma ou outra música depois com participações e tudo, aí a gente foi gravando ao longo de um ano e meio. Mas o grosso mesmo da coisa a gente fez em 3 dias, todo mundo gravando ao vivaço junto, que é um jeito também que a gente curte fazer, assim, e é um jeito possível também dentro do nosso tempo, né, que, enfim, que é ligeiro e não tem muito como estar junto o tempo que, né, como a gente vivia antes, assim, imagina, o Gil nem... Na época, quando a gente fez o Costuras, o Gil nem pai era. Então, muita coisa mudou, né? O Marcelo tem uma escola de música agora. O Dionísio é pai. Então, é outra vida, né? Um outro tempo. Então, a gente gravou tudo junto, ao vivaço, e eu regravei as vozes. Depois, a gente foi chamando algumas participações também. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar a falar sobre as faixas do disco, né? Entrar dentro do Redoma. O disco abre com Cidade Pulsa, que é uma espécie de introdução aqui, né, para esse universo. É uma letra e música sua, Paola. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa abertura. Sim, a letra e música minha. Eu gravei quando eu estava começando tava aprendendo a mexer, assim, a me gravar em casa. Foi pandemia ali. E depois teve um processamento de efeito junto com o Seron e o Wagner. Mas foi uma escolha, então, conjunta, né, de ser a faixa 1
do álbum. Eu não queria, eu tava até achando que, acho que essa música não tem muito a ver e tal, e aí todo mundo bateu uma pilha, vamos lá, porque tem muito a ver, sim. Então, eu fico até um pouco, quando a coisa é muito autoral, assim, eu dá até uma certa vergonha. Porque tem uma coisa também de eu gostar de cantar músicas de outras pessoas e tal, então essa é a Cidade Pulsa é uma música inteiramente minha, inclusive tem uma linha de baixo ali, que eu gravei com a voz. As pessoas vêm me perguntar, mas que esse som, que instrumento é esse? É uma melodia que eu cantei escutando a música e pensando que depois ia distorcer isso e transformar num timbre um pouco mais grave. Sim, mas é uma abertura excelente. Eu acho que cria essa ambiência, né, pra gente entrar no disco. E aí a gente chega em Lava em Movimento, que saiu anteriormente como single, né, do disco, mas que eu acho que é uma apresentação também muito forte do que é o universo do disco, né? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa canção. Pô, a Lava, ela tem uma formação diferente também, né? Da gente... Ave movimento, ela tem um arranjo diferente, assim, pra gente, pra trabalhar, né? Eu gosto muito dessa música, na real. Ela mexe, assim, comigo, assim, na real. Eu acho ela uma música delicada, assim, de se falar, mas eu curti muito, assim, o processo dela também. Ela foi surgindo naturalmente, assim, né? Foi um arranjo que já foi saindo. Essa música, ela foi bem, ela pra mim, assim, ela teve um lance bem da letra, assim, e ser uma das que me afeta, assim, tá ligado? Tipo, falta, às vezes, palavras pra tentar sintetizar, assim, no caso. Mas eu sinto que ela foi bem fluida, assim, pra mim, porque eu absorvi ela, assim, na real, né? E a gente também conseguiu construir também uma ideia legal, assim, que a gente tinha ali de recursos, assim. Curti demais mesmo. A Lava, que bom de escutar, Gil. Legal isso. Porque a Lava foi uma música que eu compus numa época que eu estava fazendo vários encontros online com o Carlos Medeiros, que é um amigo nosso, pintor, autodidata, escritor maravilhoso, cassineiro, um jovem senhor, grande amigo nosso, que escreve compulsivamente. E aí a gente fazia encontros online semanais, assim, e cada vez era um grande laboratório, um grande experimento de canção. E quando o Carlos me apresentou esse texto, eu fiquei muito tocada, e também era uma época que eu estava começando... estava tocando mais o ukulele, e aí eu compus a partir do texto do Carlito, mostrei para os guris, e nisso eu já vinha tocando ela bastante, assim, quando a gente fez a pré e todo mundo confirmou, assim, que essa música fazia sentido, tá, nessa história que a gente queria contar, né, no disco. Ela foi, de certa forma, acho que é mais fácil, assim, de ser arranjada, porque a gente não queria que perdesse o som do instrumento ukulele, que ao mesmo tempo tivesse, que ela fosse mais como ela é mesmo, né, sem grandes elaborações, sem grandes solos, nem nada. Então, é isso, é uma música minha com o texto do Carlos Medeiros. E sim, lançamos antes, porque o produtor também achou que tinha um potencial, assim, de que ela parecesse, que ela, enfim, tivesse disponível antes do álbum inteiro, né? E depois, sendo a segunda faixa do álbum, meio que apresentando essa, entre aspas, nova sonoridade que a gente estava buscando, né? Sim, faz todo sentido. A gente chega na faixa de número 3, Submersos, tem letra e música da Gabi Lamas, ela também participa, né, da canção. É dentro dessa música que a gente tem o título do álbum, Redoma, e eu queria entender com vocês, eu sei que essa música daria anteriormente título ao disco, e aí vocês acabaram mudando, foi em decorrência de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, como foi essa mudança? Essa música, ela foi se tornando cada vez mais delicada, assim, né? Porque é justamente um assunto muito recente e ao mesmo tempo não tanto, porque quando a Gabi Lamas compôs foi sobre a enchente de 2011,
em São Lourenço. Então, quando a gente gravou ela tinha uma cara que era um pouquinho mais metafórica, né? O assunto de estar, se sentir submerso era um pouquinho mais metafórico. Mas quando a gente, enfim, passou por toda essa situação bizarra e ainda tá, né, sofrendo as consequências das enchentes, ela ganhou uma outra cara, assim, ganhou outro peso. E, obviamente, a gente precisou ter mais cuidado, né? A gente não regravou ela nem nada, ela já tinha sido gravada, mas mais cuidado no sentido de não... E poderia soar, como é que eu posso dizer? Soar esquisito, né? Sim. Caso a gente mantivesse o nome do álbum sendo Submersos, né? Sim, eu acho que tem um contexto, né, dentro da canção, que às vezes só a palavra solta pode ficar esquisita para quem lê, mas quando você ouve a canção tem um sentido ali, tá muito claro, né? Exato. Eu acho que foi uma decisão acertada, assim, na real, tipo, de fazer essa sutil mudança, assim, né? De que é isso, a gente trabalha também com os afetos, com os sentimentos das pessoas, né? Eu acho que fica cada vez mais difícil de fazer uma arte desligada da questão social, desligada da realidade, né? Que a gente pode, acho que não cabe, não, pelo menos pra gente, assim, pra nossa maneira de fazer, por mais que cada artista possa ter a sua maneira de fazer e tudo precisa fazer sentido, obviamente, né, em arte. Mas a gente viveu dois finais de mundo, assim, né, com a pandemia e depois essas enchentes, assim, que realmente mudou o jeito de se relacionar mesmo com a música e com o que quer dizer ali, com as palavras. A gente conseguir fazer essa troca e ter essa amabilidade mesmo, assim, de entender as coisas. Por exemplo, ela tinha esse teor mesmo mais, no início, assim, mais subjetivo ali, né? E uma virada de chave, assim, em 2 dias, ela virou uma coisa real mesmo. Pessoas submersas, muitas mortes, muitas não foram só psicologicamente, mas literalmente, né? Então, acho que pra gente faz e fez sentido, né? Pensar sobre isso, sabe? Tipo, isso vai acompanhar a gente para sempre, né? Sim, total. É uma experiência que foi muito forte, eu acho, para todos, né? E isso que você falou, eu acho que não tem como pensar o disco de vocês desligado de um espaço-tempo onde ele existe. E eu acho que isso é também muito bonito pra gente que é ouvinte, porque fica muito claro quando a gente está escutando o disco que existe essa percepção de falar sobre o nosso tempo, entender as nossas fragilidades, os nossos medos. Eu acho que isso está muito, muito claro dentro do disco pra gente enquanto ouvinte. Vamos para a próxima faixa, que é Palavras Bobas, que é de novo aqui o encontro da Paola Kirst com o Carlos Medeiros, né, que a gente tinha citado no Lave em Movimento. Essa faixa tem música do Pedro Borghetti, que também participa da canção, né? Ele é um artista que geralmente faz algumas trocas com vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse encontro com o Pedro e sobre essa canção. Palavras Bobas é um texto quase que inteiro meu, com 2 frases do Carlos Medeiros, que acabou virando o refrão. O Carlos é muito certeiro, né? Então, nesse processo da gente tá criando juntos, né? A maioria das vezes a gente trabalhava em textos do Carlos. Dessa vez eu disse, amigo, eu tenho uma coisa aqui pra te mostrar, vê o que tu acha. E ele, nossa, que é muito potente isso aqui. Aí me sugeriu ali 2 frases, mostrei depois pro Pedro. E eu e o Pedro juntos compusemos a música. E ela acabou ganhando um arranjo de cordas que é belíssimo. É um quarteto de cordas com assinatura do arranjo do Pedro Dom, que é muito amigo do Guilherme Seron. E ela acabou ganhando essa cara, e inclusive ela é uma das faixas que vai ter muito em breve um videoclipe, que já está praticamente pronto. E ela acabou ganhando essa cara mais... Como é que eu posso dizer? Eu não sei bem a palavra, o Gil pode me ajudar, assim, mas...
um pouco mais etéreo, talvez, não sei. Ela me ensina, ela não é uma balada, né? Assim. Pronto, resumiu. É uma balada. Depois a gente vai pra Pessoa Bonita, que também tem de novo esses nomes que a gente citou, né? O Carlos Medeiros, o Pedro Borghetti. E aí eu queria que vocês falassem também, contassem um pouco sobre Pessoa Bonita. Pessoa Bonita, né? Ela também, ela foi um som que a Paola trouxe, assim, que foi instantâneo, assim, né? Ela já trouxe meio que pronto, assim, também, foi parecido com a Lava, assim, né? Ela já tava meio pronto, assim, tanto que a gente tinha até ali, a gente em off, a gente pensava até esse som ser só a voz, né? Só a voz ali, o instrumento, e depois ela tomou um outro corpo, assim. Ela traz uma atmosfera diferente, assim, também, né? Junto com as outras, assim, em relação a dentro do disco, assim, ela traz uma outra questão dos arranjos, de instrumentação, assim. Eu gostei do jeito que ela ficou dentro do contexto todo, assim. Não sei como é que é pra ti ela. Ela é a mais latina, né? É a que mais traz esses outros ritmos que a gente pesquisa e ritmos que a gente curte, né? Experimentar também. Ela tanto pode ser uma chacareira, ela pode ser, enfim, ela tem vários compassos, né? Que são bem misturados, assim. Então, quando a gente, inclusive, toca ela e chama o público para cantar, às vezes a gente até brinca, né? Com diferentes palmas dentro de uma mesma ideia rítmica. Então, a gente vai misturando esses ritmos. E ela foi a mais difícil, curiosamente, né? Ela era a que aparentemente seria mais fácil de gravar, ela foi a mais difícil, porque a gente sentiu dificuldade de escolher a instrumentação que mais pudesse cuidar da canção, assim, e representar o que a gente estava querendo com ela, né? A gente primeiro gravou com bateria e piano, e aí a gente viu, mas não tem nada a ver, não é isso aqui. Aí depois a gente tentou gravar, definimos que ia ser baixo, bombo legueira do Pedro, baixo do Dionísio, e comigo tocando, mas gravamos nós separados, então também não funcionou, não era aquilo. Aí lá pela terceira vez que a gente agora vai. A gente gravou os três juntos, ao vivo, se olhando no olho. Aí ela nasceu. Aí rolou mesmo. E o texto é do Carlos também. É música minha. Maravilha. A gente chega na faixa de número 6, Delirando Eu Vou, que tem letra e melodia da Paola e harmonia e arranjo do Léo Oliveira. Queria que vocês falassem agora que a gente está chegando aqui na metade do disco, digamos assim. A Delirando Eu Vou, eu escrevi e compus também num período pandêmico, assim, e num período da minha vida que eu tava me sentindo bastante... eu tava quase com um início de depressão, assim. E aí ela surgiu nesse momento e mostrei a melodia pro Léo, que é também um amigo nosso aqui de Rio Grande, que mora em São Paulo, um super músico. Ele arranjou ela e cuidou da canção junto comigo, assim, foi um processo bem bonito. E ela, sonoramente, eu acho que é das que mais... um pouco mais parecida com o primeiro álbum. O que tu acha, Gil? Ela tem mesmo um clima, assim... Claro, as coisas elas vão se... Essas ideias, essas atmosferas, elas vão se repetindo, assim, né? Enquanto a gente vai fazendo. E essa música, ela tem esse quê, assim, mesmo, mais de ter um solo de baixo no final, mais pro final ali também, assim, onde a gente buscou ter aquela estabilidade ali que a gente tá aqui, sei lá, que a gente sentiu que ela tinha, assim, e ao mesmo tempo essa loucura toda interna e toda essa loucura interna, toda aquela loucura também de influências que a gente da canção mesmo, assim, a gente trabalhou nela, assim, essas formas, assim, né? Eu gostei muito desse som, gostei muito de trabalhar nela também. A gente vai para a faixa de número 7, Contínuo, que tem participação da banda Psicodelícia. E acho que tem um pouco mais disso que a gente falou, dessa pegada também de vocês explorarem universos que são
diferentes de outras coisas que vocês iam fazendo. Então, como você falou, tem esse universo que conversa com o pop, e aqui a gente conversa com esse rock psicodélico, né? Queria que vocês contassem um pouco mais sobre essa parceria e sobre essa canção. A Contínuo é um texto da Thaís Andrade e uma música minha e do Pedro. Foi numa época que eu tava lendo aquele livro da Rita Lee, a primeira autobiografia ali, e eu tava completamente fissurada em reescutar os discos dos Mutantes, e assim, um grande mergulho mesmo, né, na vida dessa mulher incrível, e desse grupo, e desse período, assim, da música brasileira. Então eu tava escutando muito Mutantes e lendo a respeito, e querendo compor coisas quase como um exercício mesmo, né. E aí quando a gente compôs, eu e o Pedro, foi no violão, ela tinha uma outra cara, por mais que a gente, na intenção, tivesse essa vontade de fazer uma sonoridade mais distorcida e um jeito de interpretar que fosse mais escrachado, assim. Quando a gente fez a pré-produção, a gente decidiu que não fazia sentido ser a bateria do Lucas junto com o piano do Marcelo, enfim, que não seria Kiai nessa faixa, né? Então a gente queria explorar uma outra coisa. Se eu não me engano, a gente até tentou gravar ela. Não, me corrija se eu estiver errada, Gil. Mas a gente pensou, não, acho que vamos chamar uma galera que tá nessa pegada assim mais roqueira mesmo, assim, né? Para trazer o som da guitarra, trazer a voz do Eric, que é uma figura emblemática, assim, né? Com o Bruno Neves ali, com a Psicodelícia, que eu sou muito fã também. E aí a gente fez a pré-produção no estúdio, que na época eles tinham, que era o Armazém Sonoro, e deu muito certo, assim, a gente testou, né? Vamos testar essa música aqui desse jeito. E tanto é que o Eric gravou o baixo e a guitarra e cantou ela. Então, tipo assim, a gente gravou os três ao vivo com o Eric tocando baixo, depois ele adicionou a guitarra e depois a gente gravou as vozes. Então ela ganhou esse tom um pouco mais experimental, assim, que é bem o que os guris se propõem, né, com a Psicodelícia. E que fazia sentido também dentro dessa história do disco. E eu acho que isso ela vai de encontro com o que a gente estava falando lá no início da questão da percepção da coletividade, assim mesmo. A gente estava fazendo um lance ali, a gente conseguiu perceber que a gente não ia conseguir chegar naquela sonoridade que a gente queria, e a gente tinha pessoas próximas ali que conseguiriam, e a gente poderia também absorver aquela linguagem também, né? Depois a gente fez um processo inverso no show do lançamento, que foi absorver aquela linguagem e tentar reproduzir, assim, próximo da sonoridade que os guris e a Paola chegaram, assim, né? Então acho que isso vai mesmo bem dentro da nossa ideia de estar aproximando outras galeras e estar junto mesmo, assim, né? Tá no som, tá na identidade, né? E isso tudo se cruzar no mesmo lugar, né? Sim, boa. A gente chega na faixa de número 8, Rotina número 27. Eu adoro essa, eu gosto muito da letra dela. Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre a história dessa faixa. A Rotina é uma música do Zoji. Zoji é o José Luiz Frigério, que é um grande compositor daqui do Cassino, mais especificamente do Bolacha. Ele é um super músico, um cara extremamente criativo, e fazia muito tempo que eu queria interpretar alguma coisa dele, assim. E aí nessa de estar decidindo as músicas, o Pedro me lembrou que tinha uma música que uma vez o Zoji tocou numa live e a gente ficou catando o troço, e aí, enfim, não conseguia contato com ele. Resumo, a gente achou a tal da música, e já era uma música que o Lucas tocava, o baterista, né, que ele é muito amigo do Zoji, e o Lucas já conhecia a canção também, então a gente se apropriou dessa sonoridade, assim, dele, que ele, enfim, toca com um violão e um timbre super da voz, assim, né, rasgado e tal. E aí a música, ela conta essa história de uma pessoa que, enfim, de uma rotina doida e que as coisas se repetem, e a música, ela se repete também 3 vezes, né? E a cada vez que se repete, ela fica mais acelerada. Então, um sentimento de angústia, assim, né? E aí a gente trouxe pra
para nossa sonoridade e fizemos um jogo, né? E brincamos com essa coisa de também poder experimentar cada um no seu instrumento. E ela, acho que do disco ela é a mais maluca, assim, né? A música mais que a gente se jogou mais, assim, que a gente experimentou de todos os jeitos, gravamos algumas vezes. Até eu lembro que, vê se tu lembra disso, Gil, da gente gravando ela e ela parecia que nunca funcionava, assim, porque a gente, enfim, ela também tem uns compassos meio quebrados, então a gente tinha que ficar muito concentrado, lembrando das coisinhas. Aí eu lembro do Gil dizer assim, vamos só se jogar e fazer. Vamos fazer do jeito que der e deixar que a música também aconteça, né? Não vamos ficar tão preocupados assim. E a gente fez ela bem relaxada e acabou virando ela como ela é, assim, né? No disco. E quando eu depois regravei a voz, na pré-produção ali a gente pensou, não, essa voz ela tem que contar essa história de um jeito um pouco mais... com mais efeitos, assim. Então foi divertido também esse processo da pós-produção, né? De se divertir, assim, e botar outras vozezinhas junto e tal. Mas, enfim, o Zoja é um super compositor. Muito massa. A música, ela tem isso como a Paula falou, né? Ela tem essa questão dos compassos, né? Os compassos ímpares no meio e tal. A gente, tudo na busca, assim, de uma pré-produção do ensaio é tentar fazer que isso fique natural, fique explícito, assim. Porque a gente estava tentando fazer e que a gente ainda tenta fazer com ela, assim, né? De tocar ela, de deixar ela natural, para reproduzir bem essa ideia mesmo da rotina ali que ela tem. Ela tá sempre igual, mas só que não, né? Você tá mais acelerado, você tá mais sincopado, ou você tá mais desincopado, certo? Mas acho que esse som aí foi bem massa, foi bem trabalhoso, assim, pra gente achar uma forma, jeito de fazer ela, e a gente conseguiu chegar num jeito, assim, um jeito que ficasse legal pra gente. Agora é só tocar ela cada vez mais pra ficar ela cada vez mais natural, né? Uma coisa que pode ser legal falar é que faz um tempo já que eu ouço muito os discos da Maria João, com as coisas que ela tem com o Ogre Electric também. A Maria João é uma cantora portuguesa e ela tem esse jeito de interpretar que é muito peculiar e um timbre muito muito diferente, assim, de tudo que eu já escutei. E aí, quando enfim, eu tava gravando a voz dessa música, vinha muito na minha cabeça essa referência que era a Maria João. Então, também foi divertido, assim, pensar como que eu queria experimentar a minha voz em todo o disco, né? Mas nessa faixa especificamente, buscando me desafiar mais, né, na interpretação. Sim, maravilha. A gente chega na faixa de número 9, Nem Fudendo, com letra e música do Arthur de Faria. Eu acho que essa é uma faixa que tem um outro lado mais de humor, de um sarcasmo, né, uma certa força que é diferente. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa canção. Nem Fudendo, ela quase que não entrou no disco, assim, porque eu nem sabia da existência dessa música. E aí, uns dias antes da gente ir pra pré-produção, eu tava trocando uma ideia com o Arthur, que também é um super compositor, super músico e tal, um amigo. E aí perguntei, a gente tá indo fazer a pré-produção, então tem algumas músicas aí tuas, inéditas? E ele, tenho, me mandou, olha só, ele me mandou uma que é parceria com o Vitor Ramil, uma outra que era parceria com o Marcel Delacroix, e essa que era toda dele. E que eu achei, assim, ó, eu escutava ela e dava muita risada. Gente, que música divertida! E ao mesmo tempo tem uma coisa meio tangos e tragédias, meio Igor Nikolaevski, né, que é muito também dessas referências do Arthur, né, os amigos dele e tal. E aí, quando eu mostrei pros meninos na pré, eles adoraram. E a gente pensou, vamos fazer essa aqui, uma coisa quase circense, assim, quase rindo de si próprio, mas ao mesmo tempo, né, tipo, sabe, nem fudendo, caga regra, o que tu quer vir me dando letrinha aqui? Então, a gente se apropriou bastante dessa sonoridade e desse jeito um pouco mais sarcástico, né, e que também fazia sentido dentro da história do disco.
Total. Não, e assim, falando de sarcasmo, essa coisa assim mais. Acho que essa música sintetizou bem o que a gente estava querendo ali, que a gente, do jeito que todas essas atividades da natureza interferiram na nossa maneira de fazer, assim, né? Acho que aconteceu tanto no primeiro disco da Kiai, quanto no Costuras, né, nesse primeiro disco, com essa parceria. Eu sinto que uma impressão pessoal, assim, nesse segundo disco, eu sinto que tá menos inocente, digamos assim, sabe? Tipo, mais curtido da vida, assim, já, sabe? Mais cansado, mas também tentando tirar uma onda, assim, com isso, sabe? Tipo, mais irônico, eu acho que buscando essa maneira, assim, esse recurso ancestral do deboche, assim. Essa música é bem isso, assim, né? Traz esse deboche que praticamente hoje em dia é o que faz a gente sobreviver, né? Com tudo que a gente vive, com as nossas maneiras, com as nossas ilusões, assim, das redes, que tudo isso gera em artistas periféricos, e artistas que estão como a gente aqui, né? Porque a gente é um mundo underground, assim, né? Um mundo onde a gente está fazendo, assim, não tem esse glamour, assim, que é mídia social. Essas coisas às vezes pode fazer com que pareça, assim, né? E essa música é isso, eu acho que ela traz isso, e a gente conseguiu tentar manter essa pegada, trazer essa mensagem na letra, e com um arranjo bem circense, né? Como a Paula falou, num clima bem como um clima do palhaço, assim mesmo, né? É uma figura que é muito massa. Excelente. A gente chega numa faixa que é a minha preferida e que saiu como single também antes do disco, e eu fiquei ouvindo em looping, que é Nada, e tem participação especial da Mariette Fialho. Eu acho lindo esse encontro de vozes. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa faixa e sobre esse encontro. Ah, que legal que tu gosta dela. Fico feliz. E a Nada é uma música do André Paz, uma adaptação com algumas inserções, assim, umas mexidas na letra e no arranjo, por mim e pelo Pedro Borghetti. Ela é uma faixa bem forte, assim, no disco, pelo que está sendo dito ali na letra, pela uma sonoridade também, né, que passeia por vários ritmos e daqui a pouco volta, e ela tem partes que se repetem também, e principalmente a presença, a participação, né? Uma honra para mim ter gravado com essa rainha que é a Mariette Fialho, e que foi uma das últimas coisas que a gente fez na faixa, né? Que a gente sabia que era uma música que precisava de uma outra voz, mas a gente ia, enfim, até definir isso e ter certeza que poderia dar certo, né? Chamar a Mariette, e quando ela topou foi só alegria, porque gravar com ela também foi incrível, assim. Ela participou também do show de lançamento, é uma força absurda, né? E um timbre que era bem o timbre que a gente estava imaginando, assim, que é bem diferente do meu, que ela tem um rouco e ela canta numa região bem grave, às vezes, né? Ela tem uma extensão vocal absurda, assim, e essas duas vozes, elas se contrapõem de um jeito bem interessante e bem o que a gente estava imaginando pro som. O que tu acha, Gil? Pra mim ela foi uma surpresa, assim, uma baita surpresa, assim, da Mariette fazer esse som com a gente, né? Que é uma mina que a gente já conhece, que faz parte da história, assim, né? E ao mesmo tempo que ela traz toda essa questão dessa bagagem, dessa influência toda, é uma mina também que tá sempre também se reinventando também, né? Trazendo coisas novas, assim. Acho que foi tri massa ter esse registro dela no disco, e como a participação dela também no lançamento, né? A Arete é maravilhosa, e esse encontro dela com a Paola, então, foi muito massa. Perfeito. A gente chega ao final do disco com o Véu do Tempo, que tem participação do Lucas Fê. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa faixa, sobre a escolha dela para encerrar, né, essa narrativa que a gente traz aqui no trabalho. A Véu do Tempo, para mim, ela encerra o disco como
um acolhimento, assim, um grito pelo cuidado, né? Uma vontade de brincar, deita no meu colo, né? Eu sei que depois de um dia cheio, a cabeça sempre pesa. E, enfim, todas as coisas ali, né? Que são ditas pelo texto do Carlos Medeiros, com a canção sendo assinada pelo Lucas. É uma composição do Lucas. E quando eu escutei ela dentro de um link de um drive aleatório de muitas músicas que o Lucas tinha, que assim, são tesouros, eu pensei, gente, essa música é incrível, por favor, eu preciso... Eu queria muito ter gravado ela, mas com a coisa toda se desenrolando, a música não pedia a minha interpretação, não pedia só a voz do Lucas. Então, ela encerra com essa vontade, assim, encerra o disco com essa vontade de que, a gente tá junto, sabe? Vamos segurar uns nas mãos dos outros, brincar que eu vou te acolher, quero ser acolhida. Um cuidado, né? E é uma música tão bonita, que toda vez que eu ouço eu me emociono tanto. E aí, só um parênteses bobinho aqui que eu vou falar. Eu escutava muito Sandy Júnior quando eu era novinha. E aí, as referências que eu tinha olha que bobagem que eu vou falar, meu Deus, tô até com vergonha. As referências que eu tinha de Sandy Júnior, sempre tinha uma música do álbum que era o Júnior cantando. E aí, só fazer uma piadinha, né? Uma piadinha com essa história. Que é, a gente tem o nosso Júnior, que é o Lucas Fê, cantando em uma faixa. O Lucas é um gênio, né? O Lucas é um super gênio. Então, ele, além de cantar lindo, e poucas pessoas sabem disso, assim. Então, foi um jeito também da gente trazer isso, né? Do Lucas compositor, Lucas cantor, além desse... Né, o Lucas arranjador, e o Lucas que não... Além de ser um mestre tocando bateria, super músico, ele faz coisas nesse nível também, né? Mais uma coisa incrível que ele faz. Uhum. Não, e pra sintetizar, assim, isso aí, né? Tipo, o dia desses, eu e o Paulo, a gente foi questionado, assim, sobre essa questão da coletividade, e isso transparecer tão evidente, assim, no nosso trabalho, né? E eu acho que essa questão das vozes, dessa dinâmica entre as vozes, né? De tocar as vozes, de trocar os instrumentos, acho que isso reforça ainda mais essa potencialidade, assim, que a Paola traz pra gente mesmo, assim, pra gente poder exercer, botar pra fora, assim, o que a gente pensa, o que se sente confortável num lugar ali, onde até mesmo num disco que teoricamente seria Paola Kirst, a gente conseguir ter uma outra voz, e isso também ser a voz da Paola, ser a voz do Kiai, a gente conseguir fazer esse blend, assim, saca? Tipo, acho que e essa música, ela fala muito disso, assim, né? Do cuidado, de perceber que a gente não vou conseguir te salvar, ninguém vai se salvar, tem essa coisa, assim, sabe? Mas a gente tem essa sensibilidade de perceber que, de repente, tu tá a fim de ficar mais quieto, de repente, tá a fim de expressar, a gente tá todo mundo no miolo do furacão, assim, mas também, ao mesmo tempo, tá ali da maneira que a gente consegue, disposta a ouvir, a tá junto, a brigar pro bagulho, a simplesmente deixar pra lá e, sei lá, tomar uma cerveja, tomar um mate, sei lá. Acho que foi massa, assim, ela tá no final, assim, parece que é um som que faz uma transição para alguma coisa que vem agora, assim, né? Depois desse encontro, assim, né? Desse mergulho. Gente, maravilha demais. Eu tô muito feliz com esse papo, de poder mergulhar mais a fundo nesse disco, que acho que é muito lindo. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado muito desse papo. Então eu deixo esse espaço para que vocês convidem as pessoas a irem às redes sociais de vocês, todo aquele serviço para elas escutarem o disco, todo aquele serviço clássico. Poxa, Renan, que coisa boa trocar essa ideia contigo e estar aqui com vocês, com o Dionísio. É sempre muito legal quando a gente tem essa oportunidade, assim, de ir um pouquinho mais a fundo, né, nas ideias.
um pouquinho mais a fundo no como que a gente pensava as coisas há 2 anos atrás e como que está sendo agora, né? Agora que a gente, enfim, pôde fazer um show de lançamento desse álbum com uma outra cara, assim, e é isso, registramos uma coisa que está aí e que é, sim, um retrato, né, do nosso tempo e que vai seguir se transformando, e a gente poder seguir trabalhando com música e poder seguir registrando essas nossas ideias e falar sobre isso é sempre um baita presente, assim. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, obrigada, Gil, por tudo sempre. E é isso, quem quiser nos acompanhar nas redes, principalmente ali no Instagram, no canal do YouTube e tal, Paola Kirst, Kirst, a Kiai é Kiai Grupo, o coletivo da Pedra Redonda é Na Pedra Redonda, tem os nossos perfis pessoais também, né, o Dionísio Souza, o Lucas Fê, o Marcelo Vaz, e é isso, acho que só agradecer mesmo por tudo. Eu aproveito já também para agradecer também, Renan, obrigado pelo encontro aí, né, pela troca, né, conversa, assim, poder revisitar esses lugares, assim, depois de tanto tempo é massa, importante pra gente, deixa a gente feliz, assim, pra caramba, né. Muito obrigado. Maravilha. Eu vou deixar o recado para vocês seguirem o podcast. Vamos falar sobre música, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você auxilia a manter o nosso podcast vivo e tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores e outras vantagens. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok e outras redes. E é isso. Mais uma vez agradecer a presença da Paola e do Dionísio. E até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.